Oi, esse é o meu vlog de viagem para Helsinki, na Finlândia. Essa viagem super especial aconteceu entre final de novembro e começo de dezembro de 2025. Eu embarquei pelo aeroporto de Guarulhos, ali em São Paulo, no Terminal 3, e fiz uma escala em Amsterdã de poucas horas e logo segui para o meu destino final. Esse vídeo vai ser dividido em 3 partes: a viagem até Helsinki, as hospedagens que eu fiquei e também os restaurantes que eu fui. Não existem voos diretos de São Paulo para Helsinki, então a minha conexão foi em Amsterdã. Eu fui pela companhia aérea KLM. É a segunda vez que eu vou para Helsinki com essa companhia e eu adoro voar com a KLM. Os aviões são sempre muito novos, limpinhos. A equipe da tripulação é sempre muito legal e fora que o conforto do avião é outra coisa. Eu fui de econômica premium e para começar eles dão um drink de boas-vindas e logo já nos oferecem um menu para a gente saber como vai ser o resto da viagem. Logo após o drink de boas-vindas, eles já oferecem o jantar. Por isso que eu estava com 2 taças aí na minha mesa, porque na verdade eu escolhi um vinho branco como o drink de boas-vindas e depois para o jantar eu escolhi um vinho tinto. A carta de vinho deles é bem boa. Tinham vinhos italianos, franceses, africanos. O menu atual da KLM é assinado pelo chefe Rodrigo Oliveira, do restaurante Mocotó. E os voos da KLM estão divididos em econômica, econômica premium e executiva, ou business. Na business, os assentos são bem mais largos, você ganha alguns amenities ali durante a viagem e tem algumas mordomias. Na econômica premium, os assentos também são super confortáveis e o menu é igual ao da executiva. Lá na econômica tudo muda: o tamanho dos assentos, as refeições e os serviços durante o bordo. Enquanto meu sorvete descongelava, eu aproveitei para escrever um pouquinho e depois eu caí no sono até a manhã seguinte. E para o café da manhã, teve um pãozinho, iogurte com frutas, que estava uma delícia, uma omelete ali com vegetais. E eu peguei um chazinho. Tinha opção de café, chocolate quente, se eu não me engano, e estava tudo uma delícia. E após uma rápida conexão em Amsterdã, na Holanda, eu cheguei em Helsinki. E olha que aeroporto maravilhoso. Para essa parte do vídeo, então, eu vou mostrar para vocês as minhas hospedagens. Vou mostrar 2 das 3 hospedagens que eu fiquei. Eu esqueci totalmente de gravar a minha terceira hospedagem, mas ela não vai variar muito dessa primeira, porque é da mesma rede de hotéis. Esse primeiro hotel é o Hotel Radisson Blu, da rede Radisson. Entrando aqui no quarto, o quarto era super espaçoso, uma delícia. E aí então a gente pode observar que logo após o corredor tem ali aquela cama maravilhosa, tinha uma mesinha de apoio, poltrona, o quarto muito limpo, gostoso, aconchegante. E eu me senti muito bem aí. Eu fiquei apenas 2 dias nesse hotel e logo eu fui para minha segunda hospedagem. Aqui, o café fica dentro de uma gaveta. Café, chá e assim por diante. Bom, deixa eu mostrar essa gaveta com um pouco mais de detalhes. A chaleira ficava ali dentro também e ao utilizá-la era só colocar em cima da mesa e ligar numa tomada. Ali dentro daquele recipiente tinham então alguns tipos de café, o café normal, entre aspas, o café descafeinado, tinha também açúcar mascavo, açúcar branco e tinha esse chocolate quente delicioso da Fazer que eu estava louca para tomar. Tinham também vários tipos de chás, eu tomei todos eles nos 2 dias que eu fiquei nesse hotel. O dia que eu cheguei já estava bem tarde, já era cerca de 7h30, 8 horas da noite. Então eu estava muito cansada para descer e comer alguma coisa
e acabei optando por esse dia tomar um chocolate quente, que foi uma delícia, acalentou meu coração e fui dormir. Bom, e aí então, logo ao lado ali dessa gaveta de chás e cafés, tinha a outra porta, que tinha ali uma pequena geladeira e também o cofre, para caso eu precisasse guardar documentos, joias, assim por diante. E o banheiro, que era bem gostoso. Aqui pelo vídeo está parecendo que ele é menor do que ele realmente era, mas era um banheiro super equipado, chuveiro muito gostoso, banheira, secador de cabelo. Uma coisa muito legal é que aquelas miniaturas, né, caíram totalmente em desuso, então agora ficam essas embalagens grandes para que a gente possa utilizar à vontade ali shampoo, condicionador, loção hidratante para o corpo, é, tinha também um sabonete ali para as mãos, né, um pouco mais suave, tudo com cheirinho muito gostoso. Tinha também aquelas amenidades que a gente eventualmente precisa, né, ali com touca de banho, haste flexível. Então, nota 10 para esse banheiro aí. A iluminação também era super boa, dava para me maquiar super bem. E o cheirinho dessas amenidades, gente, estava uma delícia. Bom, e quando eu estava indo dormir, eu achei dentro da minha mochila o kit que eu ganhei da KLM no voo lá na Econômica Premium. Então veio dentro dessa bolsinha rosa e aí veio tapa-olho, protetor auricular, pasta de dente, escova de dente e uma toalhinha ali para refrescar as mãos que eu acabei nem usando porque a gente ganhou outra lá no avião. Eu não sei o porquê que eu só filmei um pouquinho desse café da manhã. Mas, gente, sério, se não for o melhor, tá entre os melhores com certeza de todos os hotéis que eu já fiquei. E aí, então, eu segui para minha segunda acomodação, que foi um apartamento de luxo que eu aluguei através de um site chamado Bob W, que significa o melhor dos dois mundos. Essa rede, né, ela tem aí apartamentos de luxo em locais muito privilegiados das cidades, são várias cidades na Europa que eles têm essas unidades. E aí então, o porquê desse melhor dos dois mundos, né? Eles dizem que eles querem oferecer o melhor entre uma acomodação onde você se sinta em casa, então não é um Airbnb, por exemplo, mas ele também quer te oferecer uma hospedagem 5 estrelas. Então, é o melhor dos dois mundos. Uma casinha com uma hospedagem aí 5 estrelas. E aí, então, eu fiquei na unidade do Bob W de Unlalina, o bairro de Unlalina, ali em Helsinki. E, gente, que hospedagem maravilhosa. O serviço deles maravilhoso também. A gente não tem contato com ninguém. Toda a parte de check-in é feita direto ali pelo celular. Eles mandam também algumas mensagens pelo WhatsApp. Caso você precise de alguma coisa, se está faltando alguma coisa, assim que você faz o check-in, eles já entram em contato para saber se deu tudo certo, se está tudo certo como você esperava, se eles podem ajudar você com mais alguma coisa. E nessa unidade que eu fiquei, na verdade, tinha um concierge. Ele ficava lá de 8 da manhã até 5 da tarde. Então, se eu precisasse ali de algum apoio, era só eu entrar em contato com eles lá. Mas eu poderia fazer isso via WhatsApp também, tranquilamente. Eles respondiam bem rápido. O Bob W é super engajado com a questão de sustentabilidade. Então, quando você se hospeda ali nas diferentes acomodações, você tem acesso ao cálculo da pegada de carbono, o que é super interessante. E eles também deixam algumas amenidades ali para que você possa utilizar. Primeiro, boas-vindas. E ali, em segundo lugar, que eu amei, foi aquela bolsa ali, né, retornável, com o print de um Lalina. Ai, gente, que bolsinha linda. Serve também como uma recordação aí, se você quiser comprar. Aquela ali você pode utilizar e depois você devolve para o apartamento, que eles lavam e vai ser reutilizado pelo próximo hóspede.
mas se você quiser comprar, eles também têm disponível. Aí a cama, que era uma delícia, mas eu tenho um ponto para trazer aqui. Aqui no Brasil, a gente dorme com um edredom grandão, né? E lá na Europa, eles têm esse costume de dormir com edredons separados ali, mesmo que a cama seja de casal. Então eu me senti um pouco coberta de um lado, descoberta de outro. Se eu pudesse escolher, eu teria escolhido um único edredom e não dois de solteiro. E agora esse espetáculo de banheiro. Gente, pensa num banheiro aconchegante. Mais uma vez, ele aqui está parecendo bem menor do que ele realmente era. Super bem equipado, também tinha secador de cabelo, shampoo, condicionador, sabonete líquido, sabonete para as mãos. Eu só senti falta da loção hidratante para o corpo, pelo fato de estar muito frio, isso acaba ressecando a nossa pele. Então eu não sei se na verdade eles esqueceram de colocar para mim ou se eles realmente não oferecem. E eu tinha um na minha mala, acabei usando o que já tinha mesmo e está tudo certo. Além disso, esse banheiro também tem uma máquina de lavar, que foi uma mão na roda. Consegui lavar todas as minhas roupas, tudo limpinho. Eles já deixam o detergente ali disponível. E tem também um aquecedor de toalhas, gente. Então eu saía do banho e pegava aquela toalha quentinha e me enrolava nela. Olha, uma delícia. E vamos falar agora de comida. E exatamente ao lado do prédio que fica o Bob W, tem esse café maravilhoso chamado Levan. É um dos melhores cafés de Helsinki. Eles têm várias unidades espalhadas pela cidade. Eu estava louca para ir em uma dessas unidades e, na verdade, se você quiser contratar o café da manhã junto com a hospedagem, você pode. Eu acabei não fazendo isso, o preço sai elas por elas, então eu acabei indo direto no café. Passei várias horas lá escrevendo, comendo, bebendo. O serviço muito bom. As pessoas utilizam esse local para irem escrever, trabalhar, confraternizar. Então é um lugar que está sempre em movimento. Eu cheguei lá bem cedinho e fui embora, já era horário de almoço, tinha algumas pessoas almoçando lá, comendo saladinhas e quiches e etc. E maravilhoso. Eu não fui lá só esse dia, fui outros dias também e com certeza vale a fama. O próximo café que eu vou deixar como recomendação aqui é o Andante. Ele é um café que tem uma pegada um pouco mais asiática. Tinham vários cafés ali de várias partes diferentes do mundo e o foco deles está na questão dos doces. Então ali eu experimentei uma torta basca que com certeza foi a melhor torta basca que eu já comi na minha vida. E mais uma vez, um ambiente super agradável, com pessoas trabalhando, confraternizando, escrevendo. E eu fui a vários cafés em Helsinki, gente. Eu não sei o porquê que eu não filmei os outros, mas enfim, eu vou deixar a indicação deles lá no meu Instagram, porque no Instagram eu acabei postando. E para fechar essa sessão gastronômica, eu vou mostrar para vocês o meu presente oficial de aniversário, que foi um jantar para lá de especial nesse restaurante extremamente renomado de Helsinki, chamado Savoy. Esse restaurante foi projetado pelo arquiteto mais conhecido da Finlândia, chamado Alvar Aalto, que já é falecido, e eu nem sei se pronuncia dessa forma, mas enfim. O ambiente, então, muito aconchegante, cheio de plantas, uma decoração clean, minimalista, assim como a maioria, né, dos restaurantes e lugares que a gente vai nos países nórdicos. Como entradinha, eles me trouxeram uma cestinha de pães e uma manteiga super gostosa com flor de sal. E nesse restaurante, o menu é fechado. Então, quando você começa o seu atendimento, você já sabe qual é o menu que você vai escolher dentre as opções que eles apresentam. Tem também essa bancada, onde muitas pessoas ficam ali esperando os amigos, esperando as outras pessoas, ou simplesmente ali tomando um drink. E também dá para ficar de olho ali nos chefes que ficam finalizando todas as refeições bem na frente do público.
esqueci de filmar, mas eu vou deixar uma foto aqui do meu primeiro prato, que o primeiro tempo, né, que foi uma sopa de lagosta com creme de leite fresco e perfume de limão. Estava uma delícia, um sabor super delicado e ao mesmo tempo forte dentro da boca. O segundo tempo foi esse nhoque, um nhoque velouté de trufas. Simplesmente o melhor nhoque que eu já comi na minha vida. Era um nhoque frito e aí então ele vinha com essas trufas aí bem fininhas assim por cima, um sabor marcante e ao mesmo tempo super delicado. A massa estava super levinha. O terceiro tempo foi uma carne também extremamente saborosa, extremamente macia. Então era um filé mignon ali com molho poivre e batatas. A batata estava bem gostosa também, mas a estrela com certeza foi esse filé e o molho extremamente bem conduzido, bem feito. Sensacional. E para fechar, uma sobremesa delicada e super aromática. Um bolinho de amêndoas com castanhas com um creme inglês, cheio daquelas pintinhas pretas de baunilha. Esse prato perfumou todo o ambiente quando estava chegando. Uma delícia. O Kapeli é um dos restaurantes mais tradicionais de Helsinki. Na verdade, ele é dividido em 3 partes: um café, uma área de drinks e um restaurante. Então você pode escolher qual refeição fazer em qualquer horário do dia. E para encerrar as indicações, eu fiz umas imagens do café Regata, que ele é muito mais um café para você ir do que realmente para fazer uma grande refeição. Mas eu vou falar mais dele no próximo vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado e eu mostro para vocês esse café com mais detalhes e o que fazer em Helsinki no próximo vídeo. Até lá!